Boa noite, professor. Boa noite a todos. Me chamo Glauber e continuarei a apresentação a partir daqui. Uma vez estruturada sua página em HTML, agora é a vez de ajustar visualmente sua página, a fim de torná-la mais legível e coerente, mais dinâmica e deixá-la mais responsiva. Para isso, utilizaremos o CSS. Mas o que é o CSS? Na página w3.org, encontramos a definição oficial. Cascading Style Sheets, ou folhas de estilo em cascata, é um mecanismo simples para adicionar estilo para documentos web. Por exemplo, fontes, cores e espaçamentos. Apesar de ser simples, seu uso pode ser extremamente variado e praticamente ilimitado. Hoje estamos na versão 3.0, que incorporou várias demandas às versões anteriores, 1.0 e 2.0. Focaremos aqui na última versão, que é a mais completa e atualmente reconhecida pelos navegadores atuais. Anatomia. Um código CSS tem uma anatomia baseada em propriedades, que por sua vez são compostas por pares de chave e valor. As chaves são os nomes das propriedades CSS e o valor seus respectivos valores. Esses valores eles podem ser pré-definidos pela linguagem, serem numéricos, funções ou múltiplos valores, como neste exemplo. As chaves desse exemplo estão em azul claro e os valores estão após os dois pontos. Neste exemplo temos a chave font size, que define o tamanho da fonte com valor absoluto de 30 pixels. A chave color, que define a cor de um elemento, nesse caso a cor setada em hexadecimal. E no último exemplo vemos também a cor setada em RGB. Posteriormente veremos alguns exemplos para esta chave. A chave TextAlign, como o nome já diz, define o alinhamento do texto. Como vocês podem ver, a linguagem é extremamente simples, porque é bastante amigável para quem tem um conhecimento básico em inglês. Algumas propriedades aceitam valores múltiplos como border, margin, padding ou font family, dentre outros. Também podemos utilizar funções dentro dos valores para termos um resultado mais adequado ao que esperamos. Neste exemplo, utilizamos a chave width, que define a largura de um elemento, e a função calc para definir o elemento com o tamanho 40 pixels menor do que a largura da página. Por exemplo, se a página é aberta no navegador de 940 pixels, o elemento terá a largura de 940 menos 40 pixels, ou seja, 900 pixels. Tipos de CSS. Agora que já sabemos a sua anatomia, precisamos saber aplicá-la aos diversos elementos da página. Na prática, temos três formas de fazer isso: o CSS inline, o CSS interno e o CSS externo. O CSS inline é inserido diretamente na tag HTML a ser estilizada, através do atributo style. Seu uso não é recomendado e não tem escalabilidade nenhuma. Ou seja, se você quiser alterar algum atributo dos 10 subtítulos de sua página, você teria que fazer isso 10 vezes, 10 alterações pontuais. Na prática, sua página fica com um código enorme, confuso e bem parecido com o HTML antigo, sendo que o CSS surgiu exatamente para corrigir esse problema. Neste exemplo, temos uma linha de título específica dentro da tag H1, configurada para negrito e com tamanho de fonte 42 pixels. Mas a seguir, temos esse parágrafo específico com um estilo de cor de fundo azul. Outra forma de utilização do CSS é o CSS interno, que é inserido no início do código HTML, dentro da tag Style, por sua vez dentro da tag Head. Essa forma é melhor do que a forma inline, possui escalabilidade limitada à própria página em que ele está inserido, não sendo aplicado às demais páginas do seu site. Neste exemplo, configuramos as tags H1, todas elas, para ter uma cor de fundo vermelha e um tamanho de fonte absoluto de 50 pixels. Configuramos ainda que todos os parágrafos marcados como paragraph text, como classe,
tenha uma cor de fundo preta e seja da família de fonte Lato, seja lá que família for essa. O resultado final desse código é que as duas tags H1 terão o mesmo estilo, assim como as demais que eventualmente possam ser inseridas posteriormente no código. O mesmo vale para as tags P, que terão, desde que sejam da classe Paragraph Text. Mas não se preocupe, falaremos mais adiante sobre classes. Finalmente chegamos ao CSS externo, que é o modelo mais recomendado. O código fica um arquivo separado, de extensão .css, e pode ser linkado nas diversas páginas do site. Dessa forma, você consegue padronizar melhor seu site, reaproveitando o código em todas as páginas que ele for linkado, diminuindo a quantidade de linhas de código e deixando seu site mais fácil para futuras alterações, já que a alteração de um arquivo CSS alterará o estilo de todas as páginas. Neste exemplo, substituímos a tag style pela tag link, de atributos stylesheets, que diz que o arquivo a seguir é um arquivo CSS, e logo depois do href, apontando para o arquivo style.css. Nesse caso, deve estar na mesma página dentro do servidor, na mesma pasta dentro da página dentro do servidor. Você pode criar também uma pasta para seus arquivos CSS dentro do servidor, que pode ter o nome de CSS. Nesse caso, o href deve ser mudado para css/style.css. Ainda neste exemplo, o arquivo CSS deve ser criado exatamente com o antigo conteúdo da tag style no slide anterior. É importante dizer que mais de um tipo de CSS pode ser linkado à mesma página. Neste caso, o primeiro estilo é aplicado e o segundo é aplicado sobrescrevendo os seletores repetidos. Agora vocês devem estar se perguntando por que eu iria fazer um arquivo CSS para sobrescrever outro. Vamos lá. Existem diferentes aplicações para isso. Como, por exemplo, você pode ter uma gama de páginas em um site sobre futebol, por exemplo, e cada time que você acessasse, a página poderia ter um esquema de cores diferentes de acordo com o time. Nesse caso, você teria um CSS principal, adicionando primeiramente ao código HTML, e depois, cada página e subpáginas de determinado time teriam um CSS secundário, como bahia.css ou vitória.css, que sobrescreveria apenas os estilos de cores, mantendo as demais formatações como fontes, espaçamentos, etc. Outra utilização para mais de um CSS por página é o reset.css. É um arquivo criado pela comunidade do CSS que você encontra facilmente na internet. Existem várias versões dele. Ele foi criado para resolver o seguinte problema. Cada navegador tem uma formatação padrão de página. Por exemplo, todo navegador tem uma fonte padrão, às vezes tem um espaçamento de 1 pixel dentro de uma tag, que outro navegador pode ter 2 pixels, margens diferentes, dentre outras coisas. Isso pode afetar a forma que sua página é exibida entre diferentes navegadores. Além disso, eu acredito que você não quer fazer uma página amadora e não deseja que o navegador fique atrapalhando a formatação de sua página. Então, a comunidade criou um arquivo que redefine praticamente todas as tags utilizadas pelo CSS. Nesse exemplo, temos em cima o código HTML que chama o primeiro arquivo CSS e depois o primeiro arquivo que é o reset.css e depois o arquivo style.css, onde está a formatação principal do nosso site. Na segunda figura, temos a estrutura do arquivo reset.css, que basicamente zera as margens, bordas, espaçamentos de muitas tags, além de outras definições. Há também configurações específicas para outras tags utilizadas no HTML5.0. Com isso, você tem uma segurança maior que seu site será apresentado conforme seu arquivo CSS, sem alterações específicas de navegador para navegador. Seletores.
Os seletores são utilizados para selecionar os elementos do HTML, para selecionar quais elementos do HTML serão aplicados aos diversos estilos do CSS, alterando e definindo valores para as respectivas propriedades. Os principais seletores são as próprias tags, classes e IDs, ou IDs. Neste slide, podemos ver, dentro da sintaxe do CSS, que o seletor vem antes das chaves. Dentro delas, temos as declarações, que são compostas por propriedades a serem alteradas, 2 pontos, e os valores relativos, absolutos, funções ou ainda ter múltiplos valores, conforme vimos anteriormente. É importante destacar que, se vários seletores têm o mesmo estilo de CSS, eles podem ser alinhados seguidamente, separados por vírgula, como no exemplo do Reset CSS. Uma dica de programação e organização importante é que seus seletores devem aparecer no arquivo CSS na mesma ordem que aparece no arquivo HTML. Isso ajuda a localização dos mesmos e, consequentemente, na manutenção futura da página como um todo, principalmente para as páginas mais complexas e equipes maiores. Os seletores de tag utilizam os próprios nomes das tags. Neste exemplo, a tag pode ser qualquer uma, como input, span, p, ou como nav e li, no exemplo abaixo. Vocês perceberam neste exemplo que as tags não estão separadas por vírgula? Bem, isso é proposital. Neste caso, isso é proposital nesse caso, e a falta da vírgula faz muita diferença. Neste exemplo, as propriedades de display e margem são alteradas para todas as tags li, mas somente as que estiverem dentro da tag nav. Importante aqui é que não precisamos escrever toda a cadeia de tags dentro de nav até chegar a li. Explicando melhor. Já sabemos que a tag li define uma linha dentro de uma lista e é utilizada dentro da tag ol ou ul, que define uma lista ordenada ou não ordenada. Portanto, a tag li está dentro de uma tag ul ou ol, que por sua vez está dentro da tag nav. Ou seja, para aplicar o estilo em li, eu não preciso escrever nav espaço ol espaço li. Simplesmente escrevo nav espaço li, conforme o exemplo, que os estilos serão aplicados todos corretamente. Esta é a forma correta de se navegar pelas tags HTML através do arquivo CSS. Já os seletores de classe utilizam o símbolo ponto seguido imediatamente do nome da classe definida no elemento HTML com o parâmetro class. Calma que não é tão complicado quanto parece. Na primeira figura, temos um exemplo de código HTML com duas tags, h2 e p. É um exemplo de um serviço de uma barbearia. Vamos focar aqui na tag p. Através do atributo class, atribuímos uma classe chamada produto descrição para o primeiro parágrafo, outra classe chamada produto preço para o segundo parágrafo, e o terceiro parágrafo não foi atribuído nenhuma classe. Na segunda foto temos o código CSS que atribui estilos diferentes para cada classe. O resultado final seria que o primeiro parágrafo seria apresentado no navegador com a fonte de 18 pixels e o segundo parágrafo seria apresentado com a fonte maior de 22 pixels e em negrito. O terceiro parágrafo seria apresentado de forma padrão, a menos que seu código CSS tenha algum seletor com a tag P e seu estilo seria aplicado a todos os parágrafos. Mas vocês, que são espertos, devem estar se perguntando, e se existir um código CSS aplicado a uma tag P, um font size 12 pixels, o que acontece? Nesse caso, somente o terceiro parágrafo será apresentado com 12 pixels. Eu vou explicar um pouco melhor sobre isso daqui a pouco. Ainda sobre classes, uma dica de programação é que elas sejam nomeadas de forma genérica e específica ao mesmo tempo. Por exemplo, você não deve nomear uma classe como título negrito. É muito específico.
Caso você queira que esse título não seja mais negrito e sim itálico, o nome da classe perde o sentido, prejudicando o entendimento do código. Nesse caso, um bom nome seria título principal, ou título secundário, ou preço, por exemplo. Nesses casos, você pode alterar livremente a formatação da classe, sem que o nome da classe não perca sentido. Ao mesmo tempo, os nomes são específicos e facilmente correlacionados com os elementos da página. Temos também as pseudoclasses, que são classes que aplicam o estilo de acordo com a ação do usuário. Veja o exemplo abaixo. Imagine que seu código HTML existe um formulário, que por sua vez contém um botão enviar, que é definido pela tag input type submit. Nessa tag incluímos o atributo class, definindo a classe daquele elemento como enviar. Com esse código CSS, o botão enviar será da cor laranja e a fonte do botão terá 10 pixels. A fonte do texto do botão terá 10 pixels. No momento em que o usuário passar o mouse por cima do elemento, no caso o botão enviar, será aplicado o estilo da pseudoclasse enviar hover. Dessa forma, enquanto o usuário permanecer com o mouse por cima do botão, ele terá a cor laranja escuro. Ainda nesse exemplo, quando o usuário clicar no botão, será aplicado o estilo da pseudoclasse enviar active. E, enquanto o usuário permanecer com o botão do mouse ativo, a fonte do botão terá um tamanho de 14 pixels e será apresentada em negrito. Existem diversas outras pseudoclasses que podem deixar sua página mais incrível e atrativa para o usuário. Pesquise sobre elas e explore suas potencialidades. Temos também os seletores de ID, ou ID, que são bem específicos e são muito utilizados em formulários, pois cada campo é único, e para as páginas com código JavaScript, que será apresentado por outra equipe. Isso não quer dizer que você não possa nomear alguns elementos bem específicos e que você gostaria que tivesse uma formatação única dentro do seu código HTML. Uma formatação diferente de todos os elementos de sua página. No código CSS, o seletor de ID é representado conforme o exemplo abaixo, com o símbolo de sustenido seguido do nome do identificador definido no HTML com o parâmetro ID. A hierarquia no CSS é uma regra de aplicação de estilo para o caso de um mesmo elemento ter mais de um seletor no código CSS. Lembra do exemplo anterior em que existiam os parágrafos genéricos e parágrafos com classe definida? Pois bem, quando isso ocorre, o CSS usa a hierarquia para determinar qual estilo será aplicado ao elemento. Isso, claro, se houver propriedades conflitantes com diferentes valores. Por exemplo, se um código que usa o seletor de tag P com propriedade color blue e também existe uma classe aplicada a alguns parágrafos com propriedade color red, pode ainda existir um parágrafo específico dentro dessa mesma classe, porém com ID, e que o código CSS atribui a cor verde como propriedade. Para resolver esse problema, o CSS utiliza a seguinte ordem de prioridade de aplicação de estilos. O seletor tag seria o mais fraco. Se houver uma classe aplicando a mesma propriedade, a classe terá preferência. Mais forte que a classe, temos o ID, que por sua vez é mais fraco que o CSS inline, que não se usa muito. Por último, e com maior prioridade sobre os demais, temos o important, que é utilizado diretamente no código CSS conforme exemplo abaixo. O important é utilizado para forçar diretamente a formatação de páginas muito complexas e normalmente é usado para corrigir problemas de compilação em que o estilo não está sendo aplicado corretamente. Outra característica do CSS é a herança, que são propriedades que são automaticamente herdadas pelos elementos filhos.
Neste caso, neste exemplo, temos a cor sustenido 333333, que é um cinza escuro, aplicado à tag body, que por sua vez é herdada por todos seus filhos, netos e assim sucessivamente. Porém, para a tag H1 foi aplicada a cor vermelha, que é herdada pela tag EM, que é sua filha. Perceba que a tag EM é filha de H1 e bisneta de body. Neste caso, a herança é priorizada para o parentesco mais próximo, no caso, o H1. As principais propriedades do CSS são fonte, que é a propriedade para definir em um único local várias características para a fonte. Width, que define o comprimento ou largura de um elemento, que pode ser relativo ou absoluto. Height, que define a altura de um elemento. Border, que define a largura das bordas de um elemento. Background, que define as propriedades relacionadas ao fundo de exibição. Margem, que controla as margens do elemento associado em relação a outros elementos. Padding, que controla os espaçamentos internos de um elemento. E Display controla o modo de exibição do elemento. Claro que há muitas outras propriedades também muito utilizadas. Além disso, para cada propriedade existem ou uma lista de valores pré-definidos, valores absolutos, relativos e muito mais. Somente com a prática você irá se familiarizar com todos eles. Sobre as unidades em CSS, temos as unidades relativas e absolutas. As principais relativas são VH, VW, Vmaximo e Vmínimo. Elas são relativas ao viewport, que nada mais é do que a área visível de uma página web para seu usuário, que pode variar de acordo com o dispositivo utilizado ou pelo redimensionamento da tela do navegador, ou simplesmente por girar o celular. Existem diversas unidades relativas para fontes como REM e EM. Existe também a porcentagem, que é uma unidade adaptativa. Para as unidades absolutas, temos pixels, centímetros e milímetros, por exemplo. As unidades centímetros e milímetros são pouco usadas, porém, têm uma relação mais voltada ao contexto de impressões gráficas. Vamos ver alguns exemplos. Neste slide, temos alguns exemplos de unidades. Na primeira linha, definimos que todas as fontes dentro da tag HTML, ou seja, de toda a minha página, terão um tamanho absoluto de 14 pixels. Porém, os textos que estiverem dentro da tag div terão tamanho relativo de 1,2 vezes o tamanho padrão de 14 pixels, ou seja, 16,8 pixels. Mais abaixo, temos uma classe denominada box, em que definimos sua altura como 100% do valor mínimo do viewport. Como dissemos anteriormente, o viewport é a área visível do navegador. Ou seja, ele tem uma medida de altura e largura, e normalmente uma é maior do que a outra. Por exemplo, 640 pixels por 480 pixels. Neste caso, todos os elementos da classe box terão altura definidos em 100% de 480 pixels, que é o menor valor do viewport. No próximo exemplo, a classe slide tem altura de 100% da altura do viewport. Utilizando o exemplo anterior, se a altura for de 480 pixels, todos os elementos da classe slide terão 480 pixels de altura. As cores em CSS podem ser representadas de 4 formas diferentes, utilizando o nome das cores pré-definidas pela linguagem, o sistema numérico hexadecimal, com o padrão RGB ou RGBA, e por fim utilizando o padrão HSL ou HSLA. No primeiro exemplo, temos a cor amarela pré-definida pela linguagem. No segundo exemplo, temos a cor cinza em hexadecimal,
onde cada par de algarismo determina a intensidade das cores vermelha, verde e azul. Depois temos dois exemplos de RGB e RGBA, que da mesma forma da representação hexadecimal, cada número de 0 a 255 representa a intensidade das cores, sendo que no RGBA existe um quarto valor que varia de 0 a 1, que representa a opacidade da cor, onde 0 é totalmente transparente e 1 é totalmente opaco. Nos últimos dois exemplos, temos as cores no formato HSL ou HSLA, onde o primeiro argumento, o Hue, determina o ângulo de uma roda de cores, variando de 0 a 360. O segundo, o Saturation, varia de 0 a 100%, indica o quão viva é a cor. E por fim, o terceiro argumento, o Lightness, indica a luminosidade de cada cor, variando de 0 a 100%, onde 0 é totalmente escuro, ou preto, e o 100% é totalmente iluminado, ou branco. O quarto argumento é a opacidade, que funciona da mesma forma que no RGBA. No texto, podemos ainda mudar várias características relacionadas a textos com as propriedades CSS. Dentro delas temos o Font Weight para mudar o peso da fonte, o Font Style para mudar o estilo da fonte, Font Size para alterar o tamanho da fonte, o Text Transform para alterar se as letras serão maiúsculas ou minúsculas, dentre outras propriedades. Com espaçamento, dentre outras propriedades, como espaçamento entre palavras, entre letras, altura da linha, alinhamento e muito mais. O importante é que somente com a prática conseguiremos aplicar toda a gama de possibilidades que o CSS pode nos oferecer.